Hoje eu vou falar para vocês as 3 coisas que nós não podemos herdar das outras gerações. No decorrer da minha carreira, eu aprendi muito com as experiências alheias, né? E eu também aprendi muito o que eu não deveria fazer, olhando para os outros. E aí, eu resolvi colocar aqui para vocês, nesse vídeo, o que eu aprendi com as outras gerações. Eu vou falar tanto dos baby boomers, que são os nossos pais, como da geração X, que sou eu, e também dos millennials. Então, quanto mais a gente puder observar, aprender o que deve ser feito, mas principalmente aprender o que não deve ser feito, melhor a gente se dá no ambiente de trabalho, tá bom? Mais longe a gente vai chegar. Então vamos lá. Número 1. O que eu aprendi que eu não devo fazer, que veio lá dos baby boomers, lá dos nossos pais? Nós não podemos ser acomodados. Isso é super importante. O que é uma pessoa acomodada, né? Uma pessoa acomodada é aquela que está de boa com o que lhe foi dado. É aquela pessoa que recebe aquilo que a vida lhe deu e tá tudo bem. Eu não digo que a gente não deve ficar bem de acordo com o que a vida nos deu, muito pelo contrário, né? Para ter paz de espírito, para viver bem, tranquilo, é legal a gente aceitar o que vem. Porém, é muito importante que a gente queira mais. E a geração dos baby boomers, dos nossos pais, não queriam mais muita coisa. Então estava tudo bem lá no ambiente de trabalho, com aquele trabalho que foi dado, com aquela remuneração que foi dada, né? Com aqueles valores, com o resultado, com o bônus ou a falta de bônus. Então para eles estava tudo bem. Já para a geração X, não. A geração X aprendeu que ela merecia mais, que ela queria mais e que ela podia mais. Então nós aprendemos a pedir, a buscar, a procurar e a lembrar principalmente os nossos superiores ou os nossos sócios que a gente vale mais, que a gente quer mais, que a gente tem a famosa ambição. É muito importante. Então aprendam com os nossos pais, com os baby boomers, que a gente não deve ser muito acomodado com o que a gente tem. A partir do momento que você só quer aquilo, só vem aquilo, tá? Então não tem como você se tornar um profissional acima da média, como você se destacar no mercado de trabalho, a partir do momento que você está confortável com qualquer coisa, tá bom? Esse é o primeiro aprendizado que eu tive olhando ao redor, né? Com as experiências alheias. Segundo aprendizado que eu tive, gente, esse aprendizado eu vivi na pele. Quem me segue há algum tempo, quem me acompanha já sabe. Aprendam com a geração X a não ser workaholic. Isso, workaholic. Você não deve ser assim. Olha o que está acontecendo hoje em dia, né? A maior doença hoje emocional do ambiente de trabalho é o burnout. Por favor, não chegue ali. E o que foi que eu tô dizendo aqui que eu que aprendi na pele? Eu nunca tive burnout, graças a Deus, mas eu fui muito workaholic por muito tempo. E eu posso dizer para vocês, com toda a minha sabedoria, se eu tivesse feito menos, um pouquinho menos do que eu fiz, eu teria chegado mais longe. Pois é, para tudo. Talvez você nunca tenha escutado uma frase assim. Não é que se eu tivesse feito menos estaria tudo bem. Se eu tivesse feito menos, teriam me respeitado mais. Porque eu era workaholic daquele nível assim quase escravinha, sabe? Teve vezes eu ficar lá no escritório do senhor Roberto Justus, ele mesmo, que você me acompanhou lá desde o aprendiz. Teve vezes de eu ficar no escritório vários finais de semana seguidos, gente. Não sabia, inclusive, o que era final de semana. Isso atrapalhou totalmente a minha vida pessoal. Minha vida, eu convivi pouquíssimo com os meus pais, com a minha família toda. Eu quase não os via. E quando eu não dormia no escritório, eu passava os finais de semana trabalhando, eu também estava lá das 9 às 9. E o que eu achava? Vocês acham que eu fiz isso errando, né? Você que está me escutando, que também é assim, que eu sei que tem um monte de gente assim. Você não faz querendo errar, obviamente. A gente faz para ser reconhecido, para ser promovido, para dar o máximo de nós. A gente faz cheio de boas intenções. Porém, isso não é percebido dessa maneira. Então, primeiro sinal que você está sendo muito workaholic. Quando jogam no seu colo um monte de trabalho, um monte de atividade, te dão um tempo impossível, mas eles falam assim, relaxa, a Vivi consegue. Deixa quieto, a Vivi entrega.
O quê? Isso quer dizer que os outros não entregam. Mas não é um destaque. Uau, é um planejamento estratégico incrível, a Viviane tem a sabedoria, ela vai conseguir fazer. Não, é tipo burro de carga, sabe assim? Então, quando chegou nesse ponto, para tudo. Você não vai ganhar o respeito que você quer. Você vai ganhar o respeito se você fizer até o seu limite e parar. E falar, agora eu preciso de um tempo com a minha família. Agora eu vou para casa tomar um banho e comer. Agora eu vou almoçar. Aí sim você é respeitado. Então, preste atenção no que você está fazendo hoje, tá? De verdade, isso é um autoconhecimento. Você precisa se questionar e principalmente, às vezes você acha que não está errando, mas você está errando. Principalmente, questione as pessoas ao seu redor. Fala com o marido, mulher, esposa, namorado, amigo, filho, pai, com quem for. Pai, o senhor acha que eu sou workaholic? Faça essa pergunta. Porque muitas vezes também você não acha que é, porque o fluxo de trabalho contínuo já é normal para você, mas os outros vão saber se você está errando assim, tá bom? Então, supere suas metas, entregue mais do que foi pedido, tudo isso eu sempre fiz e quero que a gente continue fazendo, mas sempre no seu limite, tá? Respeite você em primeiro lugar. Vamos aprender isso. Essa lição que a geração X tem a nos ensinar. Não sejamos workaholic. Tá bom? Então, para você que está assistindo esse canal agora, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários se você é workaholic ou não. Se você aprendeu com isso que eu tô te falando, quando na vida você parou e se viu e falou, não quero mais isso pra mim. Se você teve burnout, se não teve, se já ficou com depressão, porque isso também leva a gente ao desespero, insônia, eu tinha muita insônia. Então comenta aqui, eu quero saber quantos de vocês estão indo por esse caminho também e se esse vídeo foi revelador no sentido de te explicar e te libertar pra você nunca mais fazer isso, tá bom? E por acaso, já que você tá aí, clica no inscrever aqui do meu canal. Se inscreva para que você fique sabendo, seja avisado no meu próximo vídeo. Então vamos lá. Agora para o terceiro ponto do que a gente não deve fazer e que as outras gerações fizeram. Onde foi que eles erraram? E agora eu vou falar dos mais moderninhos, tempos modernos, né? Dos millennials. Eles têm uma coisa que não dá, que a gente não pode fazer, que é a falta de comprometimento. E por que isso? Porque essa geração, os millennials e a geração Z também, eles pensam, geração, para você que está se perguntando, tá? Os millennials começam lá em torno de 1980, tá? Tem algumas teorias que dizem 77, eu tô aqui na beirada dos millennials, mas eu puxo tudo aqui da geração X. O que é esse descomprometimento? Os millennials pensam que a vida lhes deve algo, tá? Eles sempre pensam isso. A empresa me deve curso de inglês. Não, a empresa precisa me dar um vale-refeição. A empresa isso, a empresa aquilo. Os meus pais isso, os meus tios aquilo. Eles acham que todo mundo deve tudo para eles, tá? E isso causa um descomprometimento. Porque não é que eles têm que sair e fazer, eles lavam as mãos. Isso está muito bem exposto num livro que eu indico para vocês, de um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Leiam Modernidade Líquida. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, depois pode ler Amores Líquidos. É um livro lindo. A modernidade líquida mostra que essa geração sofre desse desapego, desse descomprometimento, porque para eles tudo é transitório. Então o que a gente vai aprender com isso, voltando aqui para os nossos aprendizados? Tudo bem, a gente não precisa se apegar muito às coisas, porém é necessária alguma estabilidade na nossa vida, algum comprometimento. Não estou dizendo que você deve sair e casar agora com alguém, mas tenha um casamento com o seu trabalho, pelo menos enquanto durar. Porque os millennials, para vocês terem ideia, não tem nem porta-retrato na mesa do escritório. Não tem, se é que tem mesa de escritório, né? Porque agora também eles vão abraçar esse trabalho online e quando a gente pede para ser híbrido ou presencial, já viu, eles fogem. Pois é, pela falta de comprometimento. Então eu quero que eu e você aprendamos com eles e que a gente não seja assim, que a gente seja comprometido com a tarefa que nos foi dada, com a missão que deverá ser cumprida. Entenderam bem? Gostaram? E agora você vai se perguntar, poxa, Vivi, mas por que eu preciso aprender com os erros de todas essas gerações? Primeira coisa até que eu aprendi lá com meu pai. Eu tinha um exemplo dentro de casa do que eu não deveria fazer.
muito maior do que eu deveria fazer. E sabe o que eu fiz? Dei uma volta por cima, fiz do limão uma limonada e aprendi pra caramba o que eu não deveria ser, o que eu não deveria fazer. E assim que eu fiz isso, vocês não fazem ideia como eu cresci exponencialmente. Então, quando eu falo que a gente não deve fazer baseado nas outras gerações, é porque as outras gerações estão aí. Sou eu, você, seus pais, nossas mães, nossos filhos, como eu já disse. Então, olhe bem para as pessoas que estão ao seu redor e entendam que nós aprendemos com todo mundo, o tempo todo. Então, não se espelhem só no que vocês querem modelar. Sabe, a gente fica assim, quem eu vou copiar, quem eu quero ser. Olhe também aquilo que você não quer ser. E aproveite, então, com isso, esses 3 aprendizados únicos, importantes, que eu passei nesse vídeo para vocês. E só assim a gente vai se tornar cada vez mais um profissional de destaque, um profissional acima da média, uma pessoa melhor, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.